Identidade e missão, quero ser breve mesmo. Diga comigo assim, somos o sal da terra. Não gostei dessa não, ficou bem fraquinho, está parecendo um sal sem salinidades, insípido. Vamos lá, somos o sal da terra. Amém? Você vai observar quando você termina as bem-aventuranças ali, o que Jesus diz que é ser feliz. Não esqueça isso, que isso é fundamental para você, sempre que ler, lembrar que Jesus está falando de felicidade. Ser feliz não é aquele padrão mundano, aquela moral mundana, aquela paixão mundana. Ser feliz é ser pobre de espírito, esvaziado. Ser feliz é ser misericordioso, é chorar de verdade o choro que agrada a Deus. Ser feliz é ser manso. Ser feliz é ter sede e fome da justiça que vai saciar a tua fome e tua sede, porque a gente sabe que tem fome que é insaciável. Então, ser feliz até ser perseguido por causa de Jesus, por causa do nome dele. E aí Jesus abre assim um apêndice para falar da nossa identidade, da nossa missão. De forma muito simples, Jesus vai usar dois elementos que eu acredito, já li sobre isso, que existia em toda casa da Palestina: sal e luz. Sal e luz não faltava nas casas. Sal tinha que ter uma lamparina para iluminar a noite e tinha que ter sal. Né? Então, o sal, né, quando Jesus conclui e usa, né, ele parece estar incluindo, como eu falei, essa espécie de apêndice aí no meio aí, e de alguma forma ele imprime também em nós um selo de identidade. Ele imprimiu na gente uma identidade. Ele colocou na gente essa identidade, ele imprimiu, fez pá! Deu um selo na gente. Todo cidadão do reino, sem exceção, eu vou definir uma frase assim, ó. Vocês, diga vocês, são diferentes do mundo. Diz, diferente deste mundo que está mergulhado e dominado pelo orgulho e pela paixão. Então ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando, vocês que são cidadãos do reino, vocês são diferentes deste mundo. Isso aqui é as bem-aventuranças que ele está dizendo. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele diz, ó, ser cidadão do reino é ser diferente deste mundo. Você vai sair dessa vida moral do mundo e a vida também espiritual do mundo. É isso que ele vai fazer desse mundo. Mas olha que coisa curiosa. Mas ao mesmo tempo, você precisa fazer diferença e impedir que a sociedade apodreça, impedir que ela se apodreça completamente, e vocês vão impedir que a sociedade, que esse mundo fique em plena escuridão. Olha que coisa paradoxal. Ele diz, vocês são diferentes, totalmente diferentes desse mundo, vocês estão convocados, chamados para saírem do mundo, mas não deixar o mundo, coisa estranha, né? Mas a gente vai abandonar o mundo, olha, a gente tem que abandonar o mundo, literalmente, mas não deixar o mundo. Você vai ser perseguido, mas você vai preservar esse mundo e vai iluminar esse mundo. Não é uma coisa meio paradoxal? Porque ele termina dizendo, você é diferente de tudo que existe aí, de moral, tudo que existe aí de espiritual, tudo que está no mundo, você é diferente, mas você vai deixar esse mundo para trás, mas você vai preservar esse mundo. Você vai deixar e preservar, porque você é sal da terra e você é luz do mundo. Vocês precisam sair, mas ao mesmo tempo fazer diferença e impedir que a sociedade apodreça. Vocês são sal e são luz. Você vai ver isso em Mateus, o texto que a gente está lendo, de 5, 13 a 14. Marcos também vai dizer a mesma coisa lá em 9, 50. E Lucas 14, 34, 35
vai falar a mesma coisa. 3 evangelhos vão registrar essa identidade nossa. E a nossa missão também. Porque numa única palavra, Jesus define identidade e missão. Ele define... Como é tão simples na vida. Simples. Pensa numa coisa simples. Ele usa aquela coisa simplesinha para definir identidade e missão. Ele está dizendo, vocês serão perseguidos, lembra que é a última palavra da bem-aventurança, e considerado por esse mundo assim, uma escória, como escória mesmo, mas vocês são aqueles que irão preservar sal, irão iluminar luz este mundo. É uma coisa tremenda. O mundo que vocês irão preservar e iluminar, também vocês precisam abandonar. Misericórdia, né, cara? Ah, meu Deus do céu. Aí ficou um negócio na cabeça, como é que eu faço, né? Mas o reino de Deus não é um grande convento. O reino de Deus não é um lugar, um esconderijo que você fica ali, que separa você do mundo. Tem gente até que pensa nisso, né? Faz um mosteiro, fica lá no mosteiro, não se contamina, não se mistura, não se atrapalha, fica lá no mosteiro. Fica lá dentro do mosteiro. Quando, na verdade, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é. Jesus deixa isso claro. Deixa claro ao dizer que você é sal, ao dizer que você é luz. Ele vai dizer que você tem que estar no mundo. Tem que estar no mundo. O reino de Deus, ele é aquilo. Lembra da oração de Jesus lá de João 17? João 17, 14 e 15. Eu não sei se é isso o versículo, mas vai dizer: Pai, eu te peço que não os livre do mundo, não os tire do mundo, mas os guarde do mal. Não é isso que ele vai dizer lá na oração dele? É mais ou menos isso. Você não vai ser tirado do mundo, mas você será guardado do mal. Mas você tem que preservar o mundo. Você tem que abandonar o mundo. Ah, que coisa mais interessante. Jesus, ele passava tempo com os sofredores. Lucas 15, de 1 e 2, você vai lembrar que Jesus, ele estava no meio dos publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus. E os fariseus murmuravam, falavam, se queixavam, dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles. Está lá em Lucas 15, 1 e 2. E muitas vezes a obra de fazer discípulos, irmãos, nos cansa muito. A gente fica muito cansado. Fazer discípulo cansa. Eu nasci numa estrutura que não se falava sobre a obra de fazer discípulo. O trabalho era um trabalho assim, muito interessante, que era um trabalho, em geral, que era pregar no púlpito domingo, estar na escala, cumprimentar, uma coisa assim, até evangelística. A gente evangelizava muito, visitava domingo de manhã, escola dominical de manhã, depois saía para visitar, depois tinha coral, depois... A gente passava o domingo todo consumido ali. Só que eu era novo convertido, cheio de gratidão a Deus, eu queria pregar e acabava todo dia me envolvendo. Houve um tempo, Fonseca vai lembrar, que nós tínhamos compromisso diariamente, segunda a segunda, todo dia a gente tinha uma reunião para fazer. Em geral, todas essas reuniões eram reuniões para pregar o Evangelho, ganhar gente. E nesse tempo, a gente também ganhava e perdia, muito. Porque a gente ganhava, não cuidava, perdia. Ganhava, não pastoreava, perdia. A gente dizia assim, aí houve um tempo que a gente disse, não, está faltando alguma coisa. Eu bati com o Espírito Santo. E a gente fazia vigília quase toda sexta-feira. Então imagina você fazer vigília toda sexta-feira, virar à noite toda sexta-feira, buscando Deus, tirando o demônio lá do pessoal lá que Fonseca arrumou lá no Morro do Juramento, aquela confusão toda. Aquela demônio para tudo que é lado. A gente estava falando hoje de manhã, Fonseca, no café, sobre as lutas que nós tivemos. Mas era uma coisa assim, muito impressionante, sabe? O momento que a gente vivia, o momento que a gente passava ali, lá no Morro do Juramento, né? Então foi um tempo assim muito legal, esse tempo nosso. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, embora a gente pregasse muito, a gente ensinava pouco. A gente pregava muito, porque pregar e ensinar são coisas diferentes. Pregar é a mensagem, é o querigma, é o anúncio.
Pregar é você falar de Jesus, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua vinda. Isso é pregar. Pregar é mais do que falar. Pregar não é o discurso, tá, amado? A palavra querigma, pregação, não é o discurso, é a mensagem. Por isso que você pode comunicar a mensagem em libras. Porque se pregar é o discurso, surdo não se converte. Porque surdo não ouve. Pregar é a mensagem. Não interessa se você é eloquente ou se você não é eloquente. Se você fala bonito ou se você não fala bonito. Se o teu português é correto ou não é correto. Não interessa. A pregação tem poder porque é a mensagem que você leva. Eu conheço muita gente que, inclusive, não sabe pregar. De verdade, não sabe. Fala de tudo da Bíblia, mas não sabe a mensagem que, de verdade, salva a pessoa. Ele não conhece o querigma. Ele não tem noção de que ele precisa anunciar Jesus. Jesus Cristo é o centro da mensagem. Quando proibiram os primeiros cristãos de pregarem, eles só proibiram de falar e de ensinar no nome de Jesus. Então não fala desse nome, não ensina nesse nome. Eles podiam falar qualquer coisa, eles podiam ler o Pentateuco, eles podiam fazer qualquer coisa, falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Mar Vermelho. Eles podiam contar o Velho Testamento todo para o povo, não ofendia nenhum fariseu, não ia ofender nenhum religioso, eles iam achar lindo e maravilhoso. O problema era falar no nome de Jesus, porque não há outro nome pelo qual sejamos salvos. O nome de Jesus é que salva. Então, naquele tempo a gente falava de Jesus também, entre muitas coisas, e as pessoas se convertiam. Mas se perdiam, depois a gente falou assim, não é possível, a gente tem que estar faltando alguma coisa. Aí batiam com o Espírito Santo, buscar, mas também a gente viu que a gente perdeu gente, batizaram com o Espírito Santo, até que Deus nos falou sobre a obra de fazer discípulos. E a obra de fazer discípulos, ela cansa. Ela é desgastante, amado. Era mais simples ir para o púlpito, fazer uma agenda e pregar. Embora aquilo não nos atraía. Interessante, né? Aquele modelo de pastoreio não era o que a gente acreditava. Isso tem um ponto que vale a pena ressaltar. Abre um parênteses aí. Às vezes a gente olha para um modelo e a gente não tem atração por ele. Quando Paulo diz a Timóteo, aquele que almeja o episcopado excelente obra, né, anela o episcopado excelente obra almeja, ele falou para um cara que sabia exatamente o que era episcopado. Hoje a maioria não sabe o que é episcopado. Eu acho que também a gente não sabe, porque se perdeu tanto ao longo dos anos. Então, na minha visão, quando eu me cometi de episcopado, era o quê? Era um pastor que fazia seminário, que ia para o púlpito, que pregava, que tinha uma agenda, que administrava um prédio, que cuidava do prédio, fazia um monte de assembleia chata, que o pessoal brigava, quase saía no tapa, que o estatuto estava valendo mais do que a Bíblia, aquela confusão toda. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, isso eu não quero para mim, nunca. Então, foi assim que Deus me pegou no laço para ser pastor. Porque aquele modelo eu não quis de pastor. E fui, Fonseca, mais uma tropinha, a gente foi juntando gente, coisa e tal. Quando Deus nos revelou o que era pastorear à luz das Escrituras, a gente viu que já era pastor. Aí já era. Aí já estava preso no laço. Aí já era. Porque aquele modelo a gente rejeitou, mas aquele outro modelo que a gente começou a enxergar, a gente já fazia. Quando alguém pergunta, como é que chegou a ser pastor? Eu falei, por acidente, amado. Fui fazer uma coisa totalmente que eu achava que tinha que fazer. O dia que eu entendi que era ser pastor, eu falei, caramba, eu sou um pastor. Estou ferrado. Já está resolvido. E, oi? Não veio. A gente foi atraído assim, a gente foi fazendo o que exigia da gente. Porque quando a palavra do discipulado, Juan Carlos Ortiz, com aquele livro do discípulo, chegou, a gente começou a crer que aquilo ali era o que tinha que fazer, então quando percebeu, a gente já estava pastoreando. Mas isso cansa, amado. Muitas vezes a gente fica cansado. A obra de fazer discípulo dá muito trabalho e muitas vezes a gente fica exaurido. Vocês concordam ou não? Por que eu estou falando isso, Franco? Porque nós não devemos nos afastar dos sofredores e necessitados por conta do nosso cansaço. Isso aí é uma tentação. Está cansado, se afasta dos problemas. O reino do nosso Pai, ele para nós é um refúgio, uma fortaleza. Vou usar a palavra refúgio, não, vou usar a palavra fortaleza contra o nosso inimigo e contra o pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um refúgio muito grande para quem está perdido, desorientado, cheio de culpa. O reino de Deus é assim. Ao mesmo tempo que ele é, para nós, uma fortaleza contra o inimigo, contra o mundo, contra o pecado, ele é um refúgio seguro
para o pecador que está em busca de socorro e misericórdia. Quem está em busca de socorro e misericórdia tem encontrado no reino de Deus a resposta. Amém? Então, o nosso cansaço não está acima da nossa essência, que o tema é você é sal. Não pode estar acima da nossa essência. A nossa essência preserva o mundo. Sal preserva, luz ilumina. Você diz amém ou não? E a vida no reino também causa dor e sofrimento. Não adianta você pensar que no reino de Deus, nessa obra você não vai ter dor e sofrimento. Você tem muita dor e sofrimento. Mas também não deve nos afastar da compaixão. Você pode dizer amém ou não? Eu escrevi assim, que as tribulações deste mundo, que Jesus falou que passaria, João 15, 19, não nos esfrie com relação aos sofredores ao nosso redor. Por quê, Franco? Porque a hora que nos esfriar, o sal começa a ficar sem essência. Porque o sal não perde sua essência quando a gente mundaniza. Eu acredito que a primeira fagulha para a gente perder a nossa essência é olhar para dentro de nós e começar a ter pena da gente. E dizer, trabalho muito, estou cansado. Falei isso aqui com vocês, recente. Estou cansado, não sei o quê, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, estou me doando, estou me dando, o tempo está passando, ainda mais as minhas, estou ficando velha, vai ficar mais gentia, você quer entender? Aí começa para não sei o quê, aí todo mundo se virando, casando, aí desencalhando, aí você, meu Deus, não acontece comigo, a fila não anda, tal, pai, então, assim, aí começa a bater aquele desespero de alma, aí começa daqui a pouquinho olhar para você, quando você olha para você, ferrou tudo. Ferrou, e aí você perde totalmente a carga do coração de Deus. O sal fala de essência. Amém? O sal fala dessa essência. A luz fala diferente. A luz fala de posição. Você lembra? A luz fala de posição. Você não acende uma luz e esconde ela. Essa luz tem que estar no alto para iluminar todo mundo. Ele está falando da posição. Agora, sal não. Sal fala de essência. Diz comigo assim. Somos o sal da terra. Somos o sal da terra. Diferente da luz, o sal fala em relação a essa importância de não apenas nos declararmos justos, não apenas nos sentirmos justos, mas fala da gente viver uma vida justa e santa. Porque aí começa a capengar, dá aquela primeira mirada para dentro. Isso é tão forte que é assim. Por que muita gente fica mundano? Por que muito cristão fica mundano? Porque ele começa a olhar para ele, daqui a pouquinho ele não quer contrariar, daqui a pouquinho ele não quer salgar mais, porque ele vai ser rejeitado. O pessoal vai dizer, está ardendo, não te quero, está ardendo. Aí você começa então a amenizar o impacto do sal, tirar a salinidade, né? E aí começa a ficar aquela coisa mundana. Aí você fica um crente mundano. Amado, aqui há uma advertência muito séria. Muito séria. Eu estava lendo uma vez Malaquias, e quando eu li o texto de Malaquias, eu falei, meu Deus, Jesus está falando do sal da terra. Eu entendi o sal da terra assim com muita... não a questão do sal, da preservação, mas eu entendi a advertência que Jesus fez com relação ao sal. Porque ele falou que há um perigo do sal ficar insípido, perder o sabor. E quando o sal perde o sabor, o que acontece com o sal? O que acontece com o sal? Ele não serve para mais nada. Ele vai servir para ser pisado pelos homens, ele vai ter uma utilidade, vai ser uma poeira para você chegar e ser pisado. Essa advertência. Por quê? Porque a gente não quer viver a vida justa. Porque a gente não quer ser desprezado pelos homens. Mas esse juízo eu queria considerar com vocês antes de terminar esse momento. É um juízo mesmo, é uma repreensão forte do Senhor. Malaquias 2,9 vai dizer assim. Malaquias 2,9. Pode pegar a tua Bíblia e anotar aí. Por isso, Deus repreendendo as autoridades de Israel. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo.
Ó, eu não estou te chamando para ser legalista, eu não estou te chamando para ser linha dura, eu só estou dizendo que você é sal. Uma autoridade que não faz o trabalho dela, uma pessoa que não cumpre o seu papel, Deus vem e vai tratar pela falta de propósito. Por isso que eu falei que é missão e propósito. Você está falando de quem você é, da tua identidade, mas está falando da tua missão também, do teu propósito. Para que você serve? E quando você não serve o que Deus fez para você, servir, alguma coisa dá errado. E aqui ele diz assim com Israel: eu tornei vocês desprezíveis, indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Ou seja, na medida que vocês foram frouxos no que eu dei para vocês de palavra, à medida que vocês baixaram o padrão, alargaram o caminho, eu também deixei vocês desprezíveis. Repara só, amado, cristão mundano, ninguém leva a sério. Nem a igreja e nem o mundo leva ele a sério. Eu sei porque eu já fui incrédulão, roxo. E vários crentes mundanos cruzaram meu caminho, eu olhava e não tinha nenhum peso pelo cara. Ele nem me causava nada. Me causava, às vezes, até indignação. Tinha um cara lá no quartel que ele pregava, falava, mas tinha uma vida tão torta, tão mundana. Eu dizia para ele assim, cara, eu sei que vou para o inferno. Eu dizia para ele, eu sei que vou para o inferno. Mas lá no inferno vou ter uma alegria. Te encontrar lá, porque tu vai para o mesmo lugar que eu. Não é possível que você, vivendo o que você viva, você vai para um lugar, eu vou para o outro. Era a minha conclusão. E claro, eu também não entendia bem o que era inferno. Né? Inferno para mim era aquilo das piadas lá, que o capeta estava lá, com um monte de mulher, cerveja, mulher nua e tal. Eu dizia que o inferno é um lugar até bom, claro. Quando eu me converti, que eu vi que era inferno, eu falei, não quero estar lá nem pensar. Mas no primeiro momento eu achava até legalzinho o inferno. Inferno. Inferno das piadas. O capetão, gente maneiro, o diabo, aquelas coisas do mundo. Mas eu tinha uma consideração assim, cara, eu vou para o inferno. Outra coisa que eu tinha como incrédulo é o seguinte, eu nunca distorcia a Bíblia, nunca, para eu entrar no céu. Olha que coisa interessante, eu tinha um temor da Escritura. Eu nunca mudei a Escritura para dizer assim, eu vou para o céu. Hoje eu vejo o pessoal fazendo isso, mudando a palavra para ver se a palavra, para ver se o pecado dele enquadra ali dentro, fica bem ali naquele contexto. Eu não. Eu olhava e dizia assim, a palavra dizia isso, eu estou fora. Eu já botava cartão vermelho para mim mesmo. Eu estou perdido. Mas nunca tentei manipular. Quando os caras falavam, eu dizia, não, é isso mesmo, estou fora, perdidão. É isso mesmo. Pode botar aí que eu estou no inferno mesmo, vou mesmo. De mal e cuia, vou com tudo. Mas não mudava a Escritura. Não queria mudar a Escritura para ver se eu me encaixava nela. Malaquias vai dizer, na medida em que vocês não guardaram meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei, eu tornei vocês desprezíveis, indignos, diante de todo o povo. Deus fez isso. Deus se moveu e tirou aquela credencial, aquela chancela de homem santo da vida da pessoa e ninguém leva ele a sério. Agora mesmo a gente visitava um casal aí, o cara está sofrendo muito, com um problema muito grave, mas ele falou que Denise até a gente veio comentando no carro depois. Ele falou assim, poxa, os caras que pregam para mim eu não levo a sério. A vida deles eu não levo ninguém a sério aqui. Ele foi falando assim, desabafando. Tu vê como uma pessoa fica desprezível, indigna, mesmo falando, mesmo anunciando. Fica desprezível. Jesus nos advertiu sobre como nós deixamos de ser sal. Somos pisados pelos homens. Eu acho que Malaquias aqui se aplica direitinho ao que Jesus está falando. Desprezível e indigno. Amém? Diz comigo assim, somos sal da terra. Somos sal da terra? Somos ou não? Somos sal da terra? Então essa é a nossa identidade, sal, e essa é a nossa missão também. Salgar. Sal tem que salgar. Se sal não salga, algo vai dar errado.